Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. O assunto é Sistema Digestório e esta é a aula 1. São assuntos da aula 1. Definição de digestão, tipos de nutrientes e tipos de processos digestórios. Vamos lá, então. Conceitos. O que é digerir? Digerir nada mais é do que fragmentar o alimento e os nutrientes do alimento. A digestão deixa menor o alimento, a digestão deixa menor o tamanho das moléculas que constituem os nutrientes do alimento. O alimento batata, por exemplo, tem como nutriente o amido. O alimento batata é fragmentado pela mastigação, enquanto que o nutriente amido também vai ser fragmentado, diminuído em moléculas menores para que ocorra a absorção, que consiste na entrada do nutriente na circulação. Ok? Processos digestórios. Eles podem ser mecânicos ou físicos, como a mastigação, como eu disse, a deglutição, que consiste em engolir o alimento simplesmente, e o peristaltismo. O peristaltismo, ele é interessante e extremamente importante para a condução do alimento ao longo do tubo digestório. Ele consiste, como está aparecendo aí, na contração involuntária de um músculo liso. Essa contração involuntária acontece nos órgãos do tubo digestório. O esôfago contrai, o estômago contrai, os intestinos se contraem. Processos digestórios químicos ou enzimáticos. Como o nome já fala, ele envolve a participação de enzimas que são substâncias químicas. Eles são classificados em 3. A insalivação, a quimificação e a quilificação são processos químicos ou enzimáticos que envolvem a participação de enzimas que vão fragmentar os nutrientes em substâncias menores, capazes de serem absorvidas. Então vamos lá. A insalivação consiste na mistura do alimento com a saliva. E isso, obviamente, ocorre na boca. Ok? Forma-se, então, após a mistura, o bolo alimentar. O bolo alimentar é, então, resultado da mistura do alimento com a saliva. Quimificação. A quimificação, ela ocorre no estômago. Consiste, então, na mistura do bolo alimentar que está vindo da boca com o suco gástrico. Bolo alimentar misturado com o suco gástrico vai formar uma outra massa digestória que recebe o nome de quimo. O quimo forma-se no estômago, como está aparecendo aí. O quimo é extremamente ácido. O quimo é resultado da mistura do bolo alimentar com o suco gástrico. Mais um, quilificação, é outro processo enzimático. Ela ocorre lá no intestino delgado, principalmente na região do duodeno. Consiste na mistura do quimo, que está vindo do estômago, com os sucos digestórios que atuam no duodeno. A formação da massa digestória, então aqui neste caso, recebe o nome de quilo. O quilo é o resultado da mistura do quimo com os sucos digestórios que atuam no duodeno. Os sucos digestórios do duodeno têm uma série de enzimas que vão terminar a digestão dos carboidratos, das proteínas, dos lipídios e também do material genético. Ok, turma? Então a gente tem lá, só uma observação, no intestino grosso, o quilo vai se transformar no bolo fecal. Então, mais um nome para a massa digestória. Quando ocorre a desidratação, a reabsorção de sais que ainda estão presentes no quilo, ele se transforma em bolo fecal ou em fezes, simplesmente. Tá certo? Tipos de nutrientes. Item 2. Eu separei aqui 3 nutrientes. O primeiro deles são os carboidratos ou açúcares que têm função energética. O amido é um açúcar complexo ou polissacarídeo. Em outras palavras, ele é grande demais para ser absorvido, para entrar no nosso corpo. Ele é quebrado numa primeira etapa em maltose, que é um disacarídeo, que embora seja muito menor do que o amido, ainda é grande para ser absorvido. A maltose é, então, digerida numa segunda etapa em glicose, que é um monossacarídeo.
A glicose combina-se com outra glicose, viu, gente? Para formar a maltose. A maltose é um disacarídeo formada por 2 resíduos de glicose. A glicose está pronta para absorção, ela é pequena o suficiente para ser absorvida. Então, o resultado final de um carboidrato é a glicose. No caso aí do amido. O resultado final da digestão do amido é a glicose. Proteínas. As proteínas também são macromoléculas, são grandes. A primeira etapa de digestão converte proteína em peptídeo. Os peptídeos são moléculas ainda grandes, eles são fragmentos de proteínas. Uma segunda e final etapa da digestão dos peptídeos convertem em aminoácidos, que são monômeros, compostos pequenos, prontos para a absorção. Lipídios, eu trouxe para vocês aqui o triglicerídeo, que é uma molécula muito menor do que o amido, muito menor do que uma proteína, mas é grande para ser absorvida. Ela vai ser digerida em ácido graxo e glicerol, que são moléculas pequenas. Ácido graxo e glicerol estão prontos para absorção. Constituem no resultado final da digestão de um triglicerídeo. Então, glicose está pronta para absorção, aminoácidos estão prontos para absorção, ácido graxo e glicerol também estão prontos para absorção. Tipos de digestão ou de processos digestórios. A digestão pode ser intracelular, obviamente aquela que ocorre em seres unicelulares ou em animais que não têm sistema digestório. Ocorre em protozoários, que são unicelulares, e ocorre nos poríferos ou nas esponjas, que são animais invertebrados muito simples, que realizam a digestão dentro das células, chamadas de coanócitos. Coanócito é o nome da célula da esponja ou do porífero que realiza a digestão intracelular. Esses animais ainda não têm sistemas fisiológicos como o sistema digestório, certo? Digestão extracelular. Obrigatoriamente, ou de maneira bastante óbvia, acontece fora da célula, no interior de órgãos digestórios. Ela passou a ocorrer a partir do surgimento de uma bolsa digestória. Essa bolsa digestória surgiu nos quinidários. Um exemplo de quinidário é a água-viva. A água-viva, assim como os demais quinidários, tem cavidade gastrovascular ou cavidade gástrica, onde ocorre digestão. É uma cavidade porque esses animais apresentam apenas uma abertura. Eles têm, entre aspas, apenas uma boca. Ok, turma? A digestão curiosa, que é a digestão extracorpórea, ocorre fora do corpo do ser vivo, via a liberação de enzimas no meio. Essas enzimas digerem o material que está no meio externo. Aí, então, o ser vivo absorve tudo que já foi digerido. Essa digestão curiosa acontece nos fungos, que são seres que digerem qualquer tipo de material orgânico por conta desse tipo de digestão extracorpórea. Acontece também nas aranhas. As aranhas secretam um suco digestório que digere a presa externamente. Depois elas apenas absorvem. É um processo bastante curioso de digestão. Essa é a aula 1 de sistema digestório. Espero que tenha ajudado e até a próxima.